Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedor. Está começando mais um EmpreendaCast nessa temporada que eu topei todo dia conversar com um empreendedor e com uma empreendedora. Hoje eu convidei alguém aqui que vai ser difícil eu tentar manter o tempo que eu estabeleci de fazer o EmpreendaCast, que é perto de 1 hora. Então, se passar, tenha certeza que o papo está maravilhoso, né? Mas fazia tempo que não vinha ninguém aqui na mesa dentro da minha zona de conforto, né? Minha última experiência foi no mundo de saúde, foi diante de uma seguradora. E eu tô aqui com uma empreendedora que conhece de perto a necessidade dos pacientes. A empresa e o modelo de negócio que a gente vai documentar aqui está completamente fechada com o paciente em acompanhar a jornada dele. Mas tudo isso usando software, usando tecnologia e fazendo você passar pelos melhores profissionais, executar os exames que você precisa e cuidar da sua saúde de uma forma 360. Esses são alguns termos que você vai conhecer aqui nesse episódio, como cuidado coordenado, saúde 360, quem paga essa conta, né? Todos esses papos aqui vai ser legal para você que é do mercado de saúde se atualizar do que está vindo de startups e para você que não tem a mínima ideia do que a gente está falando, entender como é que funciona esse arcabouço de saúde no Brasil, que hoje mais ou menos 50 milhões de brasileiros têm acesso a um plano de saúde ou uma seguradora. Tem mais 180 milhões de brasileiros que não têm a mínima ideia do que é ter o apoio ou alguém pagando essa conta de saúde. Então, naquela câmera ali, se apresenta pra galera quem é você, o que você faz, do jeito que você quiser. O programa a partir de agora é seu. Gus, obrigada. Muito feliz de estar aqui. E esse processo, né, de conhecer saúde, entender o que é esse mercado, conta aí um pouco também da minha história, né? A minha entrada em saúde é recente. Então, me apresentando, sou a Isadora, sou uma das cofundadoras da Nilo. E eu comecei, né, a minha trajetória muito fora de saúde. Eu sou engenheira mecânica aeronáutica. Então, meu Deus! Que bem legal. Isolada, São José dos Campos, pensando em avião, pensando em indústria de base, mas ao mesmo tempo não me sentindo muito parte daquilo. Então, assim, eu achava interessante, tinha ali um desafio, mas entendia que falava, poxa, será que eu não posso usar, né, tudo isso que a gente está aprendendo de engenharia para algo diferente? O que sempre me chamou a atenção, que sempre me conectou, foi como que a gente faz isso para impactar a vida das pessoas, né? Então, vi aquela coisa de avião, legal, mas muito frio, mas ficava pensando se engenharia não podia ser usada para uma coisa diferente. Por que você escolheu engenharia? Aeronáutica. Uma dessas coisas que você faz quando é adolescente sem pensar muito, né? É mesmo? Você gosta de viajar? A primeira pergunta é, você gostava de viajar? Gosto de viajar e meu avô era piloto de avião. Fico me perguntando se teve ali alguma conexão. Mas, de fato, assim, acho que depois que eu entendi muito bem o que era, no meio do caminho já me arrependi, mas, assim, depois que você já tá meio que comprometido no meio do caminho da faculdade, às vezes você fala assim, vou levar esse negócio até o fim, vamos ver o que a gente faz depois. Na primeira prova de cálculo, você deve ter se arrependido, né? Porque tem cálculo 1, cálculo 2, né? 3, 4. No ITA, então, assim, às vezes... Você fez ITA? Eu fiz ITA. Que legal, que maluca, que legal e que maluca. Um pouco legal, um pouco maluco. Foi uma experiência que eu não me arrependo, não sei se eu recomendo. Então... e dos aviões, né, dos pássaros de aço, você foi passar para as pessoas, para os cuidados. Pode continuar o seu raciocínio. Desculpa, só uma curiosidade. Que doideira. Ainda bem que eu não te perguntei isso antes, porque a galera conseguiu registrar a minha expressão de curiosidade aqui. Uma engenheira mecânica aeronáutica falando de saúde, gente. Com certeza. Se ela sabe como é que o avião para lá em cima, né? Vamos ver como que ela conta pra gente aqui, como que a gente fica aqui embaixo. E assim, no fundo, eu tive a oportunidade, né, logo depois da faculdade, de morar 1 ano em São Francisco, nos Estados Unidos. Legal. Tava indo por um caminho ali profissional. Cheguei lá, fiquei trabalhando 6 meses, 8 meses na empresa de um amigo que estava precisando de alguém para ajudar. Eu achei que era uma oportunidade de conhecer um país diferente, mesmo não fazendo muito dinheiro ali naquela época. Só que quando eu cheguei lá, entendi o que era a indústria de tecnologia e o potencial daquilo para gerar impacto, eu falei assim, pronto, me encontrei. Não é para fazer avião, é para usar o que eu aprendi em engenharia para trabalhar em tech. E eu acho que a tech que tinha ali no Vale do Silício, o que me encantou foi justamente essa visão, né, dela servindo a população. Então, eu via muitas pessoas que eu me reconhecia ali, com 20 e poucos anos, conectadas com o propósito e pensando em tecnologia para mudar a sociedade.
Então, assim, bem rapidamente, eu comecei ali indo para esse mundo de tech no mercado de educação. Então, trabalhei 5 anos numa empresa ajudando alunos de baixa renda a se preparar para fazer... se preparar para o Enem e entrar numa faculdade boa. Vestibular? Vestibular, sim. E, enfim, 2016, voltei para os Estados Unidos para fazer um mestrado, estudei em Stanford 2 anos, e depois fui trabalhar na minha primeira empresa de saúde. Essa empresa de saúde, eu tive a oportunidade de ver ela se tornando um unicórnio. Que legal. Então, foi uma dessas experiências que você olha acontecendo e você fala, caramba, né? É muito legal quando você está do lado de dentro de uma empresa. Ver que as coisas ficam um pouco quebradas ainda, que nem tudo é perfeito, mas ainda assim é possível, né, chegar num resultado que é um resultado que é de impacto, que é de resultado financeiro. Qual que é essa empresa de cavalo de chifre aí? É uma empresa chamada Better Up. Ela é americana, ela é baseada em São Francisco. Legal. E ela cuida de saúde mental de maneira digital. Que animal. Então, ela, enfim, conecta através de tecnologia profissionais de saúde mental, coaches, com pacientes que têm essa necessidade de desenvolvimento. Isso em Isso em 2018, 2019. Legal. E nesse meio tempo, a minha avó, que foi a pessoa que eu cresci junto, né, me ensinou muita coisa, matriarca da família, começou a ter os seus sintomas de Alzheimer agravados. Dona Hermínia. Dona Hermínia. 85 anos, ela vai fazer parte desse episódio aqui com a gente. Maravilhosa, foi um processo muito difícil para a gente como família ver, né, o que estava acontecendo com ela. A gente obviamente queria trazer o melhor cuidado, fez uma vaquinha ali todo mundo para trazer um plano de saúde que a gente entendia que ia ser a solução do problema, e na verdade não foi. Então, assim, a gente ficava ali brigando todo dia com o plano, tentando entender o que é o cuidado que ela precisava. Mas físio não está incluso, mas a gente precisa de uma orientação, não tem orientação. Então, ali comecei a entender o problema de saúde na primeira pessoa, né? Eu queria que a gente começasse a jornada da Dona Hermínia assim, quando foi diagnosticada. Ela tinha plano de saúde, ela tinha um apoio, uma seguradora, algo por trás que já cuidava dela antes do diagnóstico de Alzheimer? Antes do diagnóstico, se não me engano, ela tinha um plano, mas era um plano bem, bem simples, que não, a gente não tinha acesso quase a nada, nenhum hospital e tudo. E aí, no começo do diagnóstico, os filhos, ela tem 6 filhos, né? Se reuniram para pagar um plano melhor. Um plano que a gente achava que ia dar mais apoio para ela, e aí a gente fez o esforço, né? Eu como neta e os filhos, principalmente a minha mãe ali. Toda a rede se juntou para... Toda a rede se juntou. Para resolver essa situação da matriarca ali. E foi um diagnóstico que, no caso dela, se desenrolou aos poucos. Então, foi ao longo de 6 anos, desde o primeiro sintoma acontecer, até essa história onde, de fato, ela começou a ficar num processo de muita fragilidade, de precisar de cuidado 24/7, de precisar de cuidadores. E foi nesse momento que eu decidi voltar. Então, eu acho que não só, né, para estar mais próximo da família, eu estava morando já nos Estados Unidos há 5 anos, e poder dar esse apoio, mas também porque eu entendia que, se, poxa, aquilo que eu tinha visto virar um unicórnio nos Estados Unidos, né, em 1, 2 anos, estava acontecendo só com saúde mental. Imagina pro resto. Imagina pro resto. Será que não dava para usar tecnologia para a gente repensar como que saúde estava sendo feito no Brasil para conseguir resolver casos como o da minha avó? Então, esse foi um pouco da motivação da volta e o porquê, né, que eu decidi sair de um trabalho que também era um pouco mais seguro para investir nesse momento da virada de me tornar empreendedora. E você estava lá no celeiro. Esses 5 anos que você passou foi em São Francisco? Foi. Foi em São Francisco, pertinho ali do vale, da galera, respirando aquele ar, aquela turma. Eu queria parar 2 minutos para fazer uma consideração. Qual foi o período que você ficou lá? 2016 a finzinho de 2019. A finzinho de 2019. Nesse meio tempo, São Francisco é tudo isso que a gente pinta mesmo? Você entra no mercado, não tem ninguém, é tudo autônomo, você vai no posto de gasolina, um robô te atende. Essa parada toda acontece mesmo ou não? Olha, acontece muito disso. Acontece muito disso. Às vezes parece que você tá nos Jetsons, assim, né? Você vê um robô andando na rua, levando uma compra de delivery, você... pegar, né, um robô café, fazendo ali um latte, uma coisa mais que seria, né, exige destreza humana para fazer. Dá uns sustos, mas assim,
Ainda assim é uma cidade acolhedora. Eu tive uma experiência gostosa lá, humana também. Mas o ITA te preparou para essa situação também, né? Eu entendo que o ITA também tem um ecossistema muito Jetsons, assim, também, né? Eu acredito que você chegou lá e você reproduziu o que vocês escreviam e participavam das aulas dentro de um ITA da vida, né? Sem dúvida. Eu acho que eles bebem ali da mesma fonte, né? Tem o mesmo DNA. É claro que, assim, acho que o ITA também, por ser uma instituição que é militar, né? Que foi criada para um contexto de mundo diferente, pós-guerra, ali nos anos 50. Eu acho que ele não conseguiu acompanhar também a revolução do software. Ele estava ali na revolução do hardware. Ele é mais hard skill, então, o ITA. Mais hard. E aí eu acho que São Francisco foi um pouco de soft. Mais soft com hard, né? Uma polida. E uns cabelo colorido, né? Que a gente brinca que inovação tem os cabelos coloridos. Tem que ter. Eu acho muito legal também que a inovação ela é aberta para diversidade. De idade, de gênero, de opção, de tudo, né? Isso é uma coisa muito legal que São Francisco é maluco, assim, né? Isso foi o que me conectou com São Francisco, Gus, porque eu acho que no ITA, por mais que eu me identificasse com o propósito de inovação, é um ambiente muito pouco diverso. Para começar, né? Diverso em termos de gênero, sim, 90% sim. Dos alunos são homens. Isso que eu ia falar, você era a única mina da sua sala. Única. E tinha mais uma, eu acho. Que desistiu do curso. E assim, diversidade em termos de ideias também, né? Porque inovação, ela vem de você construir de maneira colaborativa, multidisciplinar. E o ITA é uma faculdade só de engenharia, o que é legal, mas assim, faltava o design, faltava o negócio, faltava a pessoa de saúde, que é essa bagunça, né, que daí que surgem as melhores ideias. Então, acho que São Francisco tem essa pegada que é um pouco diferente nesse sentido de diversidade. Feito esse parênteses que a gente entrou em São Francisco, voltamos para a realidade da dona Hermínia, precisando dessa rede de apoio, você com a cabeça fervilhando, né, com várias ideias e com um unicórnio na cabeça. Você viu lá uma empresa, né, valer $1 bilhão em 2 anos. Né? Foi o que você conseguiu vislumbrar, só cuidando de um pedacinho da nossa necessidade de saúde. No caso, a mental, que a gente descobriu nessa pandemia, que é a mais importante de todas, né? Para que todo o restante do corpo trabalhe. Se a sua cabeça não está alinhada, né? O restante do corpo desalinha completamente. E aí você chega aqui no Brasil, essa rede de apoio, os 6... o seu pai mais a dona Hermínia é da sua mãe, né? Minha mãe. Sua mãe mais os outros 5 irmãos se reúnem, os netos, e começam essa jornada. Que momento dali que te deu o estopim para você dizer assim, cara, isso, diante do que eu tô vivendo, né? Não só vamos cuidar bem aqui da minha avó, como eu consigo cuidar de várias outras vovós por aí. Então vocês nascem especificamente para idosos. Foi. Bom, na Nila eu tenho mais outros 2 sócios, né? O Vitor e o Rodrigo. A gente se conectou muito com o propósito de cuidado para idoso, tá? O Vitor também teve 2 avós que tiveram Alzheimer's. Ele também estava nessa jornada de querer começar a empreender e a gente se conheceu porque alguém falou assim, olha, vocês 2 têm esse interesse em comum. Por que vocês não trocam uma ideia, se conhecem? E o Rodrigo, que veio depois, é o nosso CTO também. No caso dele, o pai dele teve uma doença degenerativa. Ele foi a principal pessoa que cuidou desse processo. Então, assim... O encontro ele veio, né, por uma complementaridade de habilidades. O Rodrigo tinha um perfil mais de tecnologia pura, eu de produto, o Vitor de finanças. E a gente se conectou pelo propósito. O CFO, o CTO e a CPO. Foi isso. E o CEO a gente acabou entendendo ali o CEO pode tirar no palitinho que vai dar bom, né? Vai dar bom. Foi uma conversa boa. E aí a gente se juntou com esse propósito de falar assim, vamos olhar para esse mercado, né? Poxa, a gente tem uma população que é uma das populações que mais envelhecem no mundo, dentro do Brasil, porque a gente tem várias políticas, né, de controle de natalidade, então é uma população que está envelhecendo. E a gente começou a entrevistar, não só, aí saímos do exemplo pessoal dos nossos familiares, começamos a conversar com as pessoas no mercado e a gente falou, não só existe uma dificuldade muito grande nesse cuidado sob a perspectiva do paciente, essa a gente conhece, do paciente e dos familiares, mas esses pacientes eles estão custando muito caro para o sistema. E eles representam, para as empresas que cuidam deles, um problema. A gente falou, mas como que um cliente é um problema, né? Como que um cliente que está querendo comprar e consumir mais serviço é um problema? Aí a gente começou a entender o mercado, né? E que um cliente que usa muito o sistema de saúde ou usa de um jeito errado, ele custa muito caro.
e aí Sim. a conta não fecha. Pra galera entender aqui, acho que já vale a primeira tradução, né? Quando a gente fala o sistema, é o sistema que tá por trás, uma seguradora, um plano de saúde, alguém que tá pagando essa conta, né? Perfeito. O decorrer todo dessa nossa conversa vai ser baseada com o paciente no centro. E eu quero que vocês coloquem na cabeça que, assim, o seu cartão de saúde pode ser um cartão de crédito, né? Você vai passando ele em tudo que é lugar e depois alguém vai pagar essa fatura. Acho que é o jeito mais fácil da gente entender que quanto mais você passa o cartão de crédito e quanto mais você compra coisas que não precisam, mais você paga uma conta alta, desnecessária. Consequentemente, você se torna um problema dentro do sistema, né? E isso não diante de quem não quer pagar a conta, né? Pagar essa conta também é um problema, mas também a jornada que você está fazendo é desnecessária, porque nem todo mundo se conversa, nem todos os centros de saúde estão de olho na sua saúde como centro. Então vamos considerar que o sistema é quem paga a fatura no final, tá? E dali para frente a gente vai defender e construir a jornada do paciente, beleza? Dito isso, seguimos, Isa, para a galera entender. Show, Gus. E isso que você contou, né? Tentando traduzir ali para... Vou contar a história da minha avó, por exemplo, nesse caso. Poxa, vai para um médico, que é um médico especialista, por exemplo, um neurologista. Ele vai te pedir 6 exames diferentes. Depois, se você vai no cardiologista, o cardiologista não sabe que o outro médico pediu esses exames. Às vezes pedem os mesmos exames. E o hemograma vai de novo. E o hemograma vai de novo. Porque tem um mês de diferença, então precisamos fazer de novo. Depois você vai para um outro lugar. Então, assim, não só, né? É o que você explicou. Sobre a perspectiva do paciente, ele fica sem entender exatamente onde ele precisa ir, com qual qualidade. Se médicos falam coisas diferentes, qual é a recomendação que eu sigo? Como isso gera muito desperdício no nosso cartão de crédito, que a gente vai passando, né? E comprando as mesmas coisas sem necessidade. É isso aí. E então a Nilo, ela surgiu justamente para resolver esse problema no começo. A gente falou assim, poxa, se a gente cuidar de pacientes idosos, alinhando, né, trazendo uma equipe que está centrada no paciente e não cada um fazendo o seu. Se a gente fizer isso de uma maneira mais eficiente, usando tecnologia de maneira digital, não só a gente vai melhorar essa jornada do paciente, das suas famílias, mas a gente também vai reduzir o custo da conta do cartão de crédito. De quem que a gente vai cobrar? Da empresa que paga essa conta, que é o plano de saúde, que é o hospital. Então, a Nilo começa assim, né? Somos uma empresa de saúde e tecnologia, uma clínica digital que cuida de idoso e quem paga a conta desse atendimento diferenciado é a operadora de saúde. E ela faz isso porque, para ela, é mais barato fazer isso do que deixar esse paciente operar como ele fazia antes da Nilo começar. E até o fato de vocês terem recortado para ser idoso, né? Vamos pensar como uma operadora. Tem vários pacientes com todos os tipos de problemas seguindo suas trilhas de saúde e de doença. Quando você aparece com uma solução voltada para aquele público e bem construída, para a operadora cara, eu não estou conseguindo olhar tudo isso de uma vez. Se vocês já fizeram um recorte, vamos começar a gastar energia aqui com vocês, que vocês vão, consequentemente, me trazer uma jornada muito mais holística, né? De tudo que está acontecendo. Perfeito. E eu vou economizar dinheiro. E essa pessoa vai ter uma experiência boa. Então é ganha-ganha para os dois lados, né? Ganha-ganha dos dois lados. E uma coisa que eu não sabia antes de começar a empreender, o idoso representa 80% dos custos de saúde no mercado. Então, fazia sentido, né? Tanto porque a gente tinha essa conexão pessoal, porque era um mercado grande, mas também porque era onde estava o maior problema para os nossos clientes pagantes, né? Que eram as operadoras de saúde. Vocês começaram pelo calo mesmo do negócio. A gente começou pelo calo. E aí, o que aconteceu? Né? Começamos, a empresa rodou 6 meses, fim de 2019, começo de 2020, e aconteceu o evento que ninguém esperava, né? Uma pandemia global, onde saúde virou o centro de todas as conversas, né? De todos os lugares, e mais do que isso. Nunca a Organização Mundial de Saúde foi tão falada e respeitada como... Tão falada. Anvisa, né? Todos esses nomes, Butantan, que viraram no nosso imaginário de dia a dia, de meme, de piada. Cientistas incríveis que a gente nem sabia que tinha dentro do país, né? Infectologistas, né? Começou a aparecer... Onde estavam essas pessoas, né? Estavam todas guardadinhas aí. Assim como estava guardado o investimento no mercado de saúde. Então, assim, o que a gente percebeu, né? E foi um pouco de... Não sorte pela pandemia, mas sorte de estar pensando nesse problema, em como resolver esse problema nesse momento de mundo, que fez com que aquilo que a gente estava fazendo
só para paciente idoso, e que já era muito, né? Porque são muitos milhões de pacientes idosos no Brasil e no mundo, também se tornasse uma solução que fosse importante para pacientes de todas as idades. Porque aqueles pacientes que antes estavam indo para a consulta presencial, para o hospital, e estavam usando saúde como a gente está acostumado a consumir, né? Que é pegar o telefone, ligar para o médico e ir lá no consultório, ou ir para o pronto-socorro do hospital, de repente não tinham mais isso como uma opção. Porque muitos consultórios estavam fechados durante o período de pandemia, e 2, porque os pronto-atendimentos estavam lotados, e os hospitais também, com pessoas com Covid. Então, de repente, aquilo que tinha se tornado, né, só uma questão de otimização, né, de como que a gente faz para reduzir custos, se tornou uma necessidade. Total. E foi um processo muito louco, né? Então, esse foi um momento que a gente decidiu fazer esse pivô de Nilo como clínica digital para o que a gente faz hoje, para o que a gente é hoje, que somos uma empresa de cuidado digital, uma porta de entrada onde pacientes de todas as idades podem receber atendimento de maneira digital, ter a sua jornada, né, ver a sua jornada de cuidado com mais clareza antes de serem encaminhados para um atendimento presencial. Quando você fala uma clínica digital, pra galera entender assim, vocês não tem nenhum tipo de tijolo, não tem nenhum lugar ali que vocês estabeleceram que ali é a clínica de vocês. É completamente virtual a parada. Completamente virtual. E é claro que saúde não dá para ser completamente virtual, né? Então, o que a gente faz? A gente usa a tecnologia e a gente usa processos para conseguir integrar o digital com o físico. Perfeito. Mas o potencial do digital, Gus, ainda era muito subutilizado. Então as pessoas pensavam que, assim, para resolver problema digital era só no máximo assim, ter uma conversa, fazer alguma coisa bem superficial. Na prática a gente tem visto que é possível fazer exames, que é possível fazer diagnósticos muito complexos, que é possível fazer a devolutiva da análise de um pedido de exame. E a gente não aproveitar isso gera o que a gente mais, né, busca resolver como problema, que gera um custo de saúde que torna isso insustentável. Então, quando você falou lá no começo de que a saúde privada ela é para poucos, a razão dela ser para poucos é porque ela custa mais caro do que precisava. Muito caro. E aí, Isa, vem uma parte que me deixa irado, assim. A gente está aprendendo tanta coisa no particular, né? Porque muito dinheiro está sendo investido. E eu não sei se o governo e os órgãos públicos estão de olho em tudo que está sendo desenvolvido. Porque, assim, o que a Nilo faz, se bem injetado dentro do mercado público, sim, cara, você vai resolver um monte de problema, né? Coisa que o governo não consegue, né? Então, antes da gente falar se o pago é melhor ou não que o público, vamos entender que é o seguinte, a situação é a mesma, né? O que te difere de ter algo pago é quando você consegue um emprego, porque o grande rolê das empresas é te oferecer um plano de saúde. Exato. Né? Tem muita gente que às vezes o salário nem é tão legal, mas o cara quer ficar protegido pela saúde dele. Eu vou trabalhar pelo Vale Refeição, tá? Eu gosto do VR. Delícia, né? Mas o de saúde é muito importante. Mas assim, vamos entender que é nesse sentido. E quando a gente pega esse monte de unicórnios e de empresas que estão resolvendo essa situação, eu fico irado como é que isso não está se replicando para o público. Porque, cara, é tecnologia. A tecnologia não segrega quem é que vai acessar ou não aquela informação. Perfeito. E eu tenho certeza que a Nilo está pronta para atender 230 milhões de brasileiros. É nosso sonho. Ou só 50 milhões de brasileiros, né? Então essa parte, acho que essa discussão precisa começar a acontecer. E é legal saber que existe uma Nilo mais isenta da situação, porque esses 50 milhões também tá ali na mão de 5, 6, 7 operadoras que tem esse grande filo do pão, né? Então é legal a gente entender também aqui o quanto do que vocês estão fazendo é replicável para todo cidadão brasileiro. Perfeito. Não só para esse recorte que a gente fez de quem tem acesso. Consequentemente, toda a conversa é baseada em baixar esse custo. Né? Se o negócio fica mais acessível, né, a barreira de entrada também fica menor. E, consequentemente, outras empresas conseguem oferecer planos de saúde e outras coisas para os seus colaboradores. Mas o sistema público também pode ficar de olho nisso, para injetar e cuidar de todos os brasileiros, né? Dito isso, a gente segue com essa construção e essa pandemia acelera. Eu queria que você fizesse um parênteses para mim, é o seguinte, o que aconteceu? Quantos colaboradores eram? Era você, o Vitor, o Rodrigo e mais quantos? E quanto que a pandemia fez vocês correrem que a água bateu na bunda ali com o positivo da palavra, né? Assim, acelerou muito, né? Então, a gente está com 80 pessoas agora.
Expectativa de chegar a 250 até o fim do ano. E uma coisa que a pandemia trouxe, né, não sob a perspectiva de negócios, foi o entendimento da necessidade da gente investir nisso, né? Então, isso permitiu, por exemplo, né, que a gente acabasse seguindo por um caminho, que foi um caminho de trazer investimentos para acelerar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Então, começo do ano, por exemplo, a gente anunciou uma rodada de investimentos, que foi a nossa primeira rodada de equity, né, de Series A, trazendo fundos aí como SoftBank, como GFC. E isso permitiu que a gente consiga investir muito em tecnologia e no desenvolvimento de pessoas para fazer com que essa solução esteja pronta para o nosso momento de mundo atual, né? Então, eu não acho que existe esse caminho certo ou errado em empreender, entre, olha, eu estou seguindo um caminho que é mais bootstrapped, né? Ou seja, eu vou fazendo dinheiro, eu vou investindo na empresa, que é mais sustentável. Mas a gente entende que existe um custo de oportunidade. Não, e outra, a gente tem aí quantas décadas de atraso que ninguém olhou para isso. Perfeito. Né? O dinheiro pode acelerar, a gente não pode se enganar aqui, né? Dinheiro acelera as coisas. Não resolve todos os problemas, mas acelera. E a gente precisou de uma pandemia para mostrar que a gente estava 5 décadas de atraso com uma lupa na saúde, né? Perfeito. E isso acaba se refletindo, né, no nosso mercado. Então, hoje a gente vende para empresas de saúde, hoje não só mais operadoras de saúde, tá? Então, hospitais, clínicas, corretoras que vendem plano... Enfim, a gente fala que é todo mundo que tem um paciente. Inclusive, conseguimos começar ali a colocar um pezinho no mundo de saúde pública, atendendo a empresas que servem pacientes sem seguro. Então, por exemplo, empresas de cartão de saúde, startups que são startups de clínicas populares. Então, né, estamos fazendo aí, começamos agora um projeto com o Doutor Consulta. Doutor Consulta, poxa, super respeito a história empreendedora deles, eles atendem 2,5 milhões de vidas que não tem plano de saúde. Muito foda. Né? E aí a gente ajuda a fazer essa construção para trazer esse acesso, mesmo que não seja a gente vendendo ou oferecendo isso diretamente para o paciente não segurado. E eu acho que o outro lado que a pandemia acelerou foi dessas empresas entenderem que isso é uma necessidade, que é um investimento que está atrasado, né? Que é para ontem. Sim. Então, essa movimentação intensa que a gente tem sentido, né, dos clientes querendo adotar soluções como a Nilo, elas vêm não só como uma coisa que, é legal, né, vou melhorar um pouco a qualidade do meu serviço. Sem isso, eu não sobrevivo. Porque o meu custo de servir se torna insustentável e eu perco a minha capacidade de oferecer um produto que é competitivo no mercado. Agora, para a galera entender assim, como é que vocês ganham dinheiro então? Ótimo. A gente vende cuidado. Esse cuidado coordenado, né? Esse cuidado digital. E quem paga essa conta são as operadoras de saúde, são os hospitais que querem contratar a Nilo como um serviço, ou empresas que já têm. Fala assim, olha, eu quero fazer exatamente isso que você está fazendo, tá? Só que eu já tenho meu time. Não quero contratar o time da Nilo. Eu tenho aqui 100 médicos que estão ociosos porque não podem fazer atendimento, por exemplo, num outro estado. Tudo bem, a Nilo oferece só o nosso sistema, que a gente desenvolveu nesses últimos 2 anos, para viabilizar que equipes façam esse atendimento. Então, a gente está recebendo dinheiro por software, está recebendo dinheiro por cuidado de empresas de saúde que querem implantar um serviço de saúde digital com a Nilo. Rola um Sussex Fee também? Diante do quanto você economiza, você ganha uma grana também? E esse é um assunto que é novo, né, no Brasil, essa ideia de, poxa, se o que você está me fazendo é trazer mais eficiência, prova. E a gente fala, prova, vamos fazer o seguinte, você vai me pagar pouco ou quase nada, e se você não reduzir seu custo, você não me paga. E se você reduzir, você me dá um percentual. Então, né, esse Success Fee, a gente está junto ali, tentando trazer essa resposta. Skin the game também, né? Ajuda a criar a confiança, né? A confiança de inovar. Sim. Até legal a gente traduzir pra galera também os formatos que a gente paga a saúde, né? Tem aquele esquema que você passa no local e alguém paga a conta. Tem outras operadoras que cuidam pelas vidas que estão atreladas àquela coordenação, e aí toda a rede ganha pelas vidas e não necessariamente pelas doenças e os problemas que estão passando. E tem tantos outros modelos de remuneração, né? Perfeito. E de pagamento para a rede de saúde, né? Isso a gente pode ir aprofundando, convidando outros players do mercado. Até o próprio Doutor Consulta, depois, se você conseguir fazer a conexão para mim, seria muito legal contar a história deles. Aí, diante de tudo isso, quando a gente volta lá na Dona Hermínia,
A gente entende que ela tinha um calhamaço de exames, aquela pastinha clássica, né? Isso. Que começa a ficar gordinha de tanto exame que a gente vai fazendo, de tanto raio-x, de tanto hemograma, e aquilo vai se tornando um problema para carregar e para mostrar para todo mundo. A dona Hermínia deve ter passado com quantos profissionais diferentes você acha que ela já passou, assim? Dezenas, eu acho que perto de centenas. Dezenas perto de centenas. E cada um pedindo a mesma coisa, cada um olhando a pastinha dela, dependendo do filho que tivesse nessa consulta, né? Eu até imagino como que era lá a logística para isso, né? Que também envolve toda uma parte logística, que também os médicos... O Brasil ele é recortado de um jeito muito maluco, né? Tem médico que você tem que cruzar a cidade ou o país para encontrar aquele especialista. E a dona Hermínia vai lá com o seu calhamaço de exames e de situações. Só que isso tem um valor imenso, né? Se a galera soubesse o quanto que a pastinha da dona Hermínia vale para a saúde dela e para todo esse arcabouço aí que está por trás, parar de gastar dinheiro, a gente cuidaria muito melhor dessas pastinhas ou digitalizava elas. Onde que eu quero chegar, Isa? Que é o tal do prontuário eletrônico. Onde está registrado a vida toda da dona Hermínia? Quantas vezes os seus tios e a sua mãe teve que contar a história do que ela tem e do que já foi diagnosticado? Eu acho que ela se cansou, todos devem ter se cansado, ou de repente dá pra fazer um áudio do WhatsApp na hora que chegar no médico e falar, cara, tá aqui o resumo, tá aqui um podcast de tudo que já aconteceu e o que a gente já fez, né? Porque isso não tá guardado em lugar nenhum. Isso é uma dor crônica, acho que no mundo, né? Sim. Não vamos falar só de Brasil. Sim. Quase ninguém conseguiu resolver esse problema ainda. O tal do prontuário eletrônico. Como é que a Nilo entra nessa jogada para carregar essa pastinha da dona Hermínia, mas de forma digital, assim? Poxa, incrível esse ponto, Gus. E para mim, assim, é muito satisfatório porque é nesse ponto também que se juntam os outros pontos da minha história, né? Porque sem tecnologia, esse problema é basicamente impossível de ser resolvido. É isso aí. E tecnologia, quando a gente fala, né, de um jeito muito abstrato, para mim ela tem dois componentes aí dentro dessa questão, né, dos dados de saúde do paciente. Um é a simplicidade de registro e de acesso, né? Então não adianta eu ter essa informação guardada num lugar que é muito difícil para eu, paciente, conseguir ler, entender o que está escrito e, ao mesmo tempo, conseguir coletar esses dados. E o outro, que é a gente conseguir padronizar isso, ou seja, né, fazer com que as coisas conversem entre si, conseguir ter o que a gente chama em saúde de interoperabilidade, que é fazer com que um médico que está num lugar e um hospital que está no outro e um laboratório que está no outro lugar, todos estejam falando a mesma língua. Então, a Nilo atua nessas duas frentes, né? Primeiro, a gente tem ajudado, né, a criar e trabalhar num padrão que seja único em termos de dados, que esteja alinhado com todo o formato que o SUS está tentando trazer como padrão, que os Estados Unidos estão tentando padronizar, em outros países também, em diferentes lugares, para que esses dados conversem, né, não fiquem só ali nessa concierge digital e consigam transbordar para a operadora de saúde, para o hospital, para o laboratório, ou seja, está todo mundo falando a mesma língua. E, do outro lado, conseguir trazer acesso desses dados para quem é o dono deles, que é o paciente, ou a família do paciente quando ele tem aceite. Isso é simples, mas é uma revolução, né? Então, essa pastinha, por mais que a gente ache que a gente tem aqueles dados que estão ali, é tão difícil de entender o que está escrito e é tão difícil de consolidar e de ver como que um resultado de exame conversa com o outro, que é quase como se você não fosse dono delas. Só pelo fato de você não conseguir ler, entender e organizar essa informação. Então, a tecnologia traz isso, né? Ela está trabalhando a favor do paciente para que ele se torne de novo dono das suas próprias informações. Isso aí. Até se a gente fizer um resumo, né, o hemograma que tem 30 dias de validade, a dona Hermínia deve ter tirado em 15, em 7. Com o mesmo resultado, que pouco alterou. E, de repente, se isso tivesse digitalizado, você poderia antecipar alguma situação. Quem sabe até se tudo isso digitalizado, em vez dos 6 anos que você teve do desenrolar da dona Hermínia, da evolução da doença, poderia ter sido antecipado diante dos exames que ela já vinha fazendo pré, né, o descobrimento do Alzheimer. Porque a tecnologia também ia acelerar possíveis indícios... interpretações desses dados. Que o ser humano até conseguiria, mas a dona Hermínia é um pontinho em bilhões de seres humanos, que a tecnologia consegue enxergar esse pontinho com muito carinho, né?
Isso é uma coisa muito legal, Gus. Quando a gente fala, né, de saúde digital, às vezes a gente só pensa lá na ponta do iceberg, né? O que a gente vê no topo, que é a consulta, que é falar assim, estou fazendo uma consulta via telemedicina. Mas, no fundo, a transformação ela é profunda, né? O que está debaixo da água são justamente esses pontos que você está falando, né? Que é como que eu digitalizo as minhas informações, como que eu faço a análise desses dados para que eles me tragam resultados e como que, com base nisso, eu consigo ser preditivo em relação ao que está para acontecer. A gente está longe aqui ainda no Brasil dessa realidade de predição, né? Da realidade Jetsons, que a gente fala total. Tirei um exame de sangue, já sei tudo que vai acontecer. Fiz um teste de DNA, já sei tudo. Por quê? Porque essas outras camadas ainda não estão sendo feitas. Então, eu considero que a missão da Nilo, né, nesse momento de mundo, é criar infraestrutura para que uma saúde digital no Brasil consiga acontecer. Vocês estão pavimentando. A gente está pavimentando, colocando asfalto, colocando fio elétrico. Não é ciência, né, maluca, não é construir foguete que nem eu fazia no ITA. É muito mais simples, mas eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, sabe, de país e de mundo, para depois conseguir fazer o que a gente acredita que é o que vai trazer a revolução, né, da magia ali, de tecnologia. Sim. É legal que vocês estão construindo e pavimentando com um padrão, os Estados Unidos. O Doutor Consulta também está trabalhando nisso, as operadoras. Eu acho que se todo mundo construir um pedaço das estradas, né? O que a gente só precisa é que essas estradas se liguem, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos cada um também segurar o seu canto e recortar a sua história. Sabe que eu tinha umas maluquices na época de operadora de Sul América que eu pensava assim, cara, a gente tinha que criar um cadastro positivo de saúde, sabe? Tipo assim, ó, tá aqui meu CPF e eu topo entregar a minha saúde para qualquer um. E você ser remunerado por isso. Porque brasileiro gosta de ganhar uma parada, né? A gente gosta de levar uma vantagenzinha, né? Então, sei lá, velho, já que você pede o CPF na nota pra ganhar cashback, pô, dá o seu CPF e fala que a sua saúde é aberta, e você ganha uma grana com isso. Eu sempre pensava nisso, né? E aí eu falava isso nas salas de reunião com os médicos, os caras falavam, cara, que loucura, mas a saúde é uma coisa muito pessoal. Eu falei, então, eu só tô dizendo o seguinte, ó, meu CPF topa falar da minha saúde pra todo mundo. Porque se um dia eu cair, está pelado lá na frente do hospital, alguém bate meu CPF e sabe tudo que eu tenho. Né? Eu sou bariátrico, eu fiz isso, aconteceu aquilo, não dê tal coisa, ele é alérgico a dipirona e todas as coisas que a gente segue um protocolo, né? E todo mundo faz as mesmas perguntas as mesmas vezes. Mas eu não sei quem vai resolver esse problema, né? Isso, vocês estão fazendo um cantinho e pavimentando e todos os outros. E eu queria deixar registrado aqui que quem resolver esse problema de forma única, conectando todo mundo, é o próximo unicórnio. Né? Sim. E eu acho que vocês estão perto disso também. Vocês estão mexendo com isso. Estamos de olho ali nesse objetivo final, né? E esse ponto que você trouxe é incrível, Gus, no fundo a gente já dá, só que a gente dá de graça, né? E às vezes sem perceber. Toda vez que a gente, né, dá aquele ok lá no site que estamos coletando seus dados, aí você nem pensa. Next, finish, aceito. Okay, você fez, tem alguém fazendo dinheiro com isso e você não recebeu nada. Nada então, por isso, né? Eu acho que a próxima revolução é essa, né, em saúde. É retomar o poder para o paciente poder isso ter aí. controle não só dos seus dados, né, mas da sua saúde. Se o dado é petróleo, me dá um pouquinho, né? Se o dado é petróleo, me dá um pouquinho desse petróleo, porque o meu dado vale, né, muito dinheiro. Dentro dessa história, vocês conseguem, baseado nessa digitalização das coisas que estão acontecendo, fazer esse cuidado coordenado. Eu queria entrar um pouquinho dentro da solução, né? Mas considerando a Dona Hermínia lá quando vocês tinham um recorte de idosos, né? Hoje vocês atendem qualquer um e a pandemia acelerou o crescimento de vocês. Perfeito. Mas eu queria pegar o caso da Dona Hermínia e entender o que está acontecendo por trás do software de vocês. O que começa a rolar nesse caminho aí? Muito legal. Eu acho que a tecnologia da Nilo teve duas grandes sacadas, assim. A primeira foi o canal de acesso do paciente, né? Então, vamos lá pegar Dona Hermínia ou uma pessoa de qualquer idade, que são as pessoas que a gente atua hoje. O primeiro aprendizado que a gente teve, Gus, entrevistando na época, né, mais de 250 pessoas de diferentes idades, principalmente a população idosa, a gente falava assim, deixa eu ver como que você usa o seu celular. Você tem aplicativo do que aí? A pessoa falava, eu tenho esse aplicativo aqui do banco, que eu não uso muito. Que eu tenho medo de andar com ele instalado. Medo, tal. Mas assim, o que eu uso mesmo é o WhatsApp.
população idosa. O que eu uso mesmo é o WhatsApp, é para falar com a minha família. Para mandar os GIF coloridos. Mandar os GIF, bom dia no grupo de família, oi grupo. A gente falou, poxa, o WhatsApp. Então, se a gente fizer outro aplicativo de saúde que vai competir com o do banco, que vai competir com o da sua operadora de saúde, será que essa pessoa vai usar? E a gente começou a entender que não. E que se o nosso objetivo era deixar mais fácil, a gente não podia criar mais barreira, né? É isso aí. Então, o que a gente fez? A gente se integrou diretamente com a API do WhatsApp, API, né? O conector ali do WhatsApp. É isso aí. Tecnologia com tecnologia. Para fazer com que toda vez que esse paciente precisasse falar com a nossa equipe, ele só precisasse mandar um WhatsApp. Então, ele tem um número. Dona Hermínia está com um problema de saúde. Deixa eu pegar aqui meu zap. Chama o Nilo. Chama Nilo. Manda uma mensagem. A gente já consegue fazer uma triagem inteligente com base no que ela fala, de qual é a urgência dessa demanda, se é uma questão de saúde, se é uma questão administrativa, de boleto. Com base nisso, a gente filtra a mensagem. E do outro lado, a gente construiu um CRM de saúde. O que é CRM? Uma gestão de relacionamento de pacientes de uma maneira produtizada. Então, a gente consegue saber, por exemplo, já... Olha, a dona Hermínia, ela é uma paciente que está numa linha de cuidado de Alzheimer. Ela tem essa idade, ela tem um plano de saúde X e esse é o histórico de saúde dela. Então, a gente juntou, né, esse conceito, que é um conceito de comunicação, de marketing, com um conceito de saúde. Quando a pessoa entra em contato, eu já sei exatamente quem ela é. Que então, legal. Ela não precisa contar a sua história de novo, não precisa explicar. Você já tem a anamnésia dela? Já tem a anamnese que ela fez no passado, o resultado de exame que ela mandou pra gente, a gente salvou de uma maneira digitalizada, estruturada. E a partir disso eu consigo fazer o atendimento dela de maneira digital. Então, fazer o atendimento via telemedicina. Consigo fazer os exames que são possíveis de maneira digital. Faço todo o registro dessa informação dentro do sistema da Nilo, dentro desse prontuário único, né, que conversa com os outros. E depois, quando necessário, faço o encaminhamento dela para a rede física. Então, por exemplo, se ela vai para um hospital, se ela vai para um especialista e tem essa necessidade, eu mando, junto com a dona Hermínia, o prontuário dela para que ela consiga chegar nesse médico. O médico já recebe direto, falando, olha... Zero pastinha. Acabou, matamos a pastinha. É isso aí, acabou a pastinha. E quando a rede física escreve o que ela tem, a gente recebe essa informação de volta. Então, o sistema ele é isso, né? Ele tem 3 pilares. Gestão de relacionamento com o paciente via WhatsApp, atendimento de maneira digital, e aí tem toda uma parte aqui de automações, os times amam trabalhar, a gente permite que, né, equipes multidisciplinares atuem, então físio, nutricionista, médico, enfermeiro, trabalhando em conjunto ao redor do paciente. E a parte de dados, que ajuda a trazer toda essa integração e ter uma visão de gestão de saúde mesmo, né? Que é o termo que a gente usa para falar quando a gente está cuidando não só de um paciente, mas de um conjunto de pacientes. Perfeito, perfeito. Visto isso, quantos pacientes passam pelos algoritmos da Nilo? Se você puder abrir esses números, como é que está hoje a movimentação? Quanto que a Nilo ou o Nilo trabalha aí orquestrando tudo isso? Olha, na faixa aí de centenas de milhares mensalmente. Que legal. Então, estamos crescendo bastante. E eu acho que muito do que a gente fica orgulhoso, né, e animado aí para chegar nos milhões é conseguir fazer isso com um nível de personalização, mas em escala. Então, acho que é um pouco desse equilíbrio que a tecnologia traz, né? Não cuidar de pacientes como se fossem todos iguais, como se fossem números, mas conseguir chegar, né, e ter essa escala de trazer o melhor cuidado, talvez ali de um especialista que está numa cidade, que é um centro cosmopolita, numa cidade remota, ou para um paciente que não tinha acesso a esse tipo de profissional, poder ter esse exame e poder conseguir crescer através da tecnologia para que isso traga um pouco mais de escala. Agora, a parte da consulta online, isso vocês não resolvem. Isso a operadora já tem e de alguma forma conversa com vocês. A gente resolve com a equipe Nilo e a gente conversa com o que já existe, né? Então, eles são complementares. É quebra-cabeça. Se o cara precisar de um pedaço, você tem. Se ele precisar do outro, você também tem. A gente encaminha, isso. Toda a jornada dele. Agora, curiosidade, por que Nilo? Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente começou, né, Nilo como clínica digital do idoso,
a gente começou a pesquisar o que era essa visão, né, do idoso, da saúde que a gente acreditava. E a gente conheceu as zonas azuis, as Blue Zones, que são as regiões do mundo onde as pessoas vivem mais. E aí, Nil é azul em sânscrito, e aí a gente achou que Nilo, né, era uma referência a azul, então o rio Nilo é o rio azul. E a gente gostou também da referência do rio como uma metáfora da vida, né? Um rio mais longo. E até desaguar. Até desaguar. E era o que a gente tinha como objetivo desse cuidado, né? Como que a gente faz para não só ter uma vida longa, né? Mas essa vida que é próspera em termos de felicidade, em termos de bem-estar, uma longevidade que a gente acreditava, que era representada por essas zonas azuis. Depois ficou, né? Então, essas coisas que depois vira história. É isso aí, vira história. E é legal que o Nilo também, eu achei que tinha o seu Nilo em alguma história, porque é nome de vô também, né? Seu Nilo, né? Seu Nilo. O vô Nilo. Aí eu falei, pô, se for batizado por um vô, por que não a dona Hermínia, né? Mas agora você já me explicou e tá ótimo pra galera saber. Eu gostei do vô Nilo. O vô Nilo, o vô Nilo. Eu não tenho um vô Nilo, mas conheço vários Nilos, né? E não sabia, muito legal a história com o rio e etc. Eu sempre pergunto isso aqui no EmpreendaCast, porque vem a versão verdadeira e vem a versão de marketing. No caso de vocês, tem a versão verdadeira em si, porque vocês nasceram diante do idoso ali, né? Mas daqui a pouco a galera do marketing também constrói uma narrativa. Porque que esse nome? Nilo, né? Isso aí. Aí o Nilo é o tiozão que atende lá no WhatsApp, né? E vai botar a galera para cuidar com carinho. Agora, seguindo aí que vocês receberam investimento, estão crescendo, 80 colaboradores, resolvendo um problema que é uma bucha, é um abacaxi. Né? Essa parada que vocês estão mexendo é um abacaxi. Acho que esse é o grande desafio que você lá... Com o Rodrigo, por exemplo, como CTO, deve, como diz minha sogra, deve cortar um doce ali para resolver a parte tecnológica disso. Uhum. Tem muita coisa por trás, tem muita comunicação, tem muita integração. Quando a gente fala da vou deixar você falar que você tá com a... Interoperabilidade. Pronto. Fala mais uma vez para ver se você tá bem do trava-língua. Interoperabilidade. Isso aí. Se a gente considera que comunicar e conectar com tudo isso, a gente precisa da ajuda de todos, numa escala, se a gente fosse perguntar pro Rodrigão, assim, numa escala de 0 a 10, quanto você acha que a gente tá distante de tudo isso se integrar? Assim, quando eu falo tudo isso, todos. Operador, hospital, clínica, farmácia. Quão você tá, acho que de 0 a 10, assim? Pô, Rodrigo, vou ter que falar por você essa, hein? Eu tô tentando lembrar, assim, sabe? Ele é a pessoa mais cética. Acho que quem entende mais é mais cético, né? E eu acho que, assim, estamos alguns anos de distância, talvez menos de uma década. Tá. Mas, ao mesmo tempo, poderíamos estar muito perto caso, como uma medida, né, governamental, como uma medida macro, a gente tomasse essa decisão. Se viesse uma paulada lá de cima, um open banking, resolvendo isso, né? De saúde. Porque qual que é a principal dor? É a decisão de saber qual é o padrão que a gente vai usar. É uma decisão simples, né? É só virar e falar assim, olha, tem centenas. Qual é o que vai ser adotado pelo Brasil e como que isso conversa com o resto do mundo? Foi o que permitiu, por exemplo, né, com essa decisão do Banco Central e do Open Banking, que a gente destravasse muito o valor, né? Que a gente conseguisse fazer o Pix, que a gente conseguisse fazer... Nasceu vários negócios daí. Análise de crédito positiva, né? Imagina, isso é análise de saúde positiva. É uma realidade, né? O problema é que, para você ter a informação completa, ela precisa ser toda falando a mesma língua. Então, eu acho que hoje a gente já tem, em termos tecnológicos, 100% da condição de fazer isso. O que falta é que, né, entre um conjunto de dados e outro, a gente precisa ficar fazendo essa depara, que custa tempo, que custa dinheiro. E cada um faz do seu jeito, porque não tem alguém ali que estipulou, né? Da mesma forma que chegou a Lei Geral de Proteção de Dados, né, o do Open Banking que você falou, a gente tinha que ter um Open Health, alguma coisa assim. É isso. Para padronizar. Porque mesmo lá eu trabalhei na Sul-América, cara, a gente ficava dizendo assim, qual que a gente vai usar, né? Até a Apple tá nessa jogada, né? A Apple também tá lá padronizando o esqueminha dele, guardando lá nos cantinhos deles, lá os dados de saúde. Tá todo mundo interessado nisso, mas ninguém ainda estipulou, porque é uma guerra de quem organiza primeiro, mas precisa de uma decisão governamental para padronizar isso. Essa parte aí eu acho que o Rodrigo já não consegue responder com tanta cética, porque envolve política,
interesses, né? Estamos num ano importante aí, mas duvido que alguém tá olhando para isso, né? Acho que lá na galera lá do Senado, nas paradas, não deve estar nem perto de falar sobre isso. Tomara que tenha algum deputado ali, alguém que de alguma forma escapou desse mundo da inovação e da transformação e de saúde para colocar uma pauta dessa. Mas também eu não sei se ele vai conseguir convencer todos aquela galerinha lá a falar sobre isso, né? Isso é uma doideira. E até pegando o exemplo positivo, né, do Banco Central, que conseguiu fazer isso. E tirou bastante aí de quem tava mamando numas tetinhas aí que acabaram, secaram, né? Com certeza. E exige um time muito técnico, né? Então, acho que isso é muito legal. O Banco Central praticamente teve uma estratégia de inovação, né? De contratar uma equipe que era muito técnica, entendia muito de finanças, de fintech, dos padrões, para conseguir trazer essa proposta com a seriedade e a robustez que é necessária para uma decisão dessa que tem impacto para todos os players. E coragem. Sim, coragem. Porque você tem que desagradar quem está ganhando dinheiro com isso, quem está usando dado e não paga, né? As grandes redes de hospitais, as grandes redes de provedores que têm essa informação ali, falam, eu não vou abrir não. E a ineficiência é lucrativa. Ineficiência é lucrativa, né? Todo mundo ganha quando a gente não tem visibilidade. Então, assim, exige coragem, exige conhecimento. Talvez por isso os 10 anos. Agora, quem sabe, né? Quem sabe, eu acho que com todas essas mudanças que a gente não esperava, de aceleração disso se tornar pauta, né? De saúde digital se tornar pauta em vários lugares. Da quantidade de investimentos que tem, da quantidade de pessoas que a gente está formando. Porque isso vem em ondas também, né? Quantos especialistas em saúde a gente não tem agora, por tudo que a gente está vivendo e que agora estão empreendendo, que estão trabalhando em governo. Então, acho que eu sou otimista de que é a direção que a gente está caminhando. E é legal também, assim, tanto o Vitor, o Rodrigo, as Isas e tantos desses 80 profissionais que estão ali, que não necessariamente têm os seus CRMs de formação como médico, mas se sentem tão quanto, que é o que eu sentia lá na Sul América. Quando eu estava tentando resolver o problema de saúde, não era só o da Sul América. Porque quando a gente procura construir algo de impacto, tem fins lucrativos? Tem, você está por trás de um CNPJ. O objetivo final de uma empresa é dar lucro, né? Mas se a gente voltar lá na origem da razão social, qual é a razão social da Nilo? O que vocês querem construir para a sociedade quando você constrói uma empresa? E quando eu estava lá por trás da Sul América, eu falava assim, galera, a gente está construindo uma coisa aqui que é para todo mundo usufruir. A gente vai resolver um problema sério, né? Por mais sonhador que eu esteja aqui com a equipe, etc., a razão social dessa parada, independente se está dentro do contexto do CNPJ da Sul América, vai ser bom para ela, mas vai ser bom para todo mundo. Né? Qual é o problema que a gente está resolvendo? E quando você fala do ato de coragem e das mochilas mais leves, eu acho que uma Nilo, uma Doutor Consulta, tantas outras empresas de prontuário eletrônico que estão aí fazendo os seus trabalhos, os softwares que estão na ponta com os doutores, que também, né, saíram das prateleiras e foram para as nuvens, né? Eu acho que tem muita gente interessada. A hora que alguém botar na reta assim de falar, mano, agora vamos resolver e vamos conectar todo mundo, cara, a razão social de todos vai para o mesmo caminho, sacou? É como se todo mundo estivesse trabalhando por um bem e um impacto que é para a humanidade, né? O Brasil sairia muito na frente disso. Eu não sei como que nos Estados Unidos, eu queria aproveitar um pouco que você viveu lá. Lá eles têm o Social Security. Eles usam esse número, essas coisas, para centralizar também os dados de saúde, ou só é um número burocrático lá? Como é que eles enxergam isso? Porque nos Estados Unidos, eles não têm esse conceito do Brasil, né? De pagar um seguro saúde. Lá a saúde é muito cara e você não quer entrar no hospital. Como que é isso lá? Pois é um sistema bem diferente, né? A gente agora está vivendo um momento aí de gratidão pelo SUS, né, no Brasil. E eu acho que lá fica bem aparente essa diferença de não existir um sistema de saúde público. Então, em geral, ou você está empregado, ou você faz parte de um programa que tem acesso limitado à saúde. Então, as pessoas têm muito medo de ter alguma doença, de ter algum acidente, porque isso pode te colocar numa situação de dívida que você não consegue sair se você não tiver com um seguro de saúde, empregado e bem. Então, isso gera uma série de problemas, né? Como sociedade, foi uma decisão que foi tomada. Por outro lado,
gera menos custos de saúde para o governo. Um sistema diferente. Em relação aos dados, existe lá algumas leis de padronização que fazem com que essa interoperabilidade, o reporte dessas informações seja um pouco mais simples e mais padronizado do que aqui. Mas ainda estão num momento também, ainda estão numa jornada. Nada diferente do que a gente está remando aqui. Eu acho que eles estão talvez alguns passos na frente em termos de decisões que já foram tomadas com o ecossistema. Tá. Mas estão no mesmo rio aí, na mesma trajetória, né, de tentar chegar numa solução que permita essa melhor coordenação entre as partes. Se você entrasse numa clínica lá em São Francisco, pouco eles sabiam da sua história também. Mesmo como 6 anos dentro dos Estados Unidos, imigrante, etc. A gente tem lá nos Estados Unidos algumas NILOS, né? Então algumas empresas que fazem algo parecido com que a gente, para tentar resolver o problema, só que eles têm já uma infraestrutura melhor, mas o problema ainda não foi resolvido. Então acho que esse é o ponto que você capturou muito bem, né? Por exemplo, quando eu morei alguns anos em São Francisco, alguns anos em Palo Alto. Mesmo estando num hospital, né, que era um hospital que fazia parte ali de um ecossistema, da faculdade de Stanford e tudo, a informação era centralizada dentro desse ecossistema. Então, do tipo, um hospital e uma clínica de Stanford tinham acesso à mesma informação. Mas se eu ia para um outro que era em São Francisco, né, do tipo, pegava o carro e dirigia 30 minutos, zero. Então, assim, muita coisa mudou já desde então, né? Esses últimos anos valeram por 10 aí, em termos de saúde, talvez hoje em dia já seja um pouco diferente. Porque as NILOS americanas, né, as empresas que fazem coisas parecidas, também estão ajudando a resolver esse problema lá. Mas estamos vivendo a mudança. Eu acho que a gente está vivendo... Sabe uma coisa que me surpreendeu positivamente? Esses dias eu precisei entrar num evento que eu tinha que ter provado que eu tomei as 3 doses da vacina. Aí eu abri lá o aplicativo do SUS. Incrível, né? E tinha as datas que eu tomei, a vacina. E na hora eu vou te falar que deu um cagaço ali na fila, que eu falei, meu Deus, eu não tenho nenhum papel para provar, né? Aí a moça chegou e falou, não, fica calma, você tem o aplicativo do SUS? Eu falei, tenho. Você tá me zoando que lá tá gravado, né? Aí eu tinha até esquecido, porque quando eu baixei foi com essa intenção. E tinha, né? Eu lembro, olha só que loucura, eu lembro que a minha mãe andava com um cartãozinho de papelão que tem o nosso número do SUS. E lá tinha algumas anotações básicas que eles já colocavam, tipo alguma necessidade de alergia, de coisas. Só que assim, a nossa carteira de vacinação e o cartãozinho do SUS são mega fáceis de serem perdidos. Né? Tá. Você sabe onde está a sua carteirinha de vacinação? Não só não sei, como esses dias eu perdi uma viagem porque eu precisava ter o papel da febre amarela internacional. Eu falei, cara, onde está esse papel? Procurei. Quer dizer, cheguei no aeroporto, ele falou que eu precisava. Eu falei, pode ser uma foto? Ele falou, não, tem que ser o papel. Eu falei, Aí morre um urso polar, né? Morre um bebê urso no Polo Norte. Cada vez que alguém pede um papel para você. Falei, mas tá aqui a foto. Ele falou, não, foto não... E pra mim, né? Então foi irônico. A pessoa que tá tentando acabar com as fotos da pastinha. Agora, eu entrei nesse assunto para te dizer assim, pra galera ter noção, né? A gente tá num nível aqui avançado de falar de dados da saúde, da Dona Hermínia, da pastinha, de um diagnóstico sério, complicado, mais de quase uma centena de profissionais. Mas, cara, a gente tá pecando no básico ainda. Que é ter a sua vacina, ter a sua alergia. Cara, se todo mundo não começar a remar pelo mesmo objetivo, né? Pavimentar as estradas, mas que levem para o mesmo caminho, vai ser muito difícil. Né? Claro que, assim, pelo olhar do empreendedor, né? Quanto mais ineficiência e mais problema, né? Eu enxergo assim uma estrada de problema para resolver. Vocês estão resolvendo um pedacinho. Mas tem, sei lá, vou chutar aqui, mais 200 startups no mínimo. Sim. Que estão resolvendo os outros trechos que podem, né, incorporar na Nilo ou pode incorporar uma Nilo. Eu queria entrar num assunto que agora é o seguinte. Esse mercado são de alguns bilhões de reais quando a gente fala de saúde, né? Saúde e pet são 2 segmentos que ficam ali, dependendo do dólar, entre os mais sexys para se investir e resolver como empreendedor. Como é que vocês lidam com a possibilidade de um grande player chegar e comprar a Nilo assim e falar, vem cá, eu vou botar o dinheiro aqui e eu vou resolver como operadora ou como um player, mas cair de novo na bolha dos 50 milhões, assim, como é que vocês convivem com isso? Porque eu acho que já deve ter rolado umas sondagens assim, né? É um desafio, né? Porque hoje, né, o mercado de saúde brasileiro, ele é muito consolidado, né? Ou seja,
Você falou isso no começo. Poucas empresas que têm um domínio muito grande de muitos pacientes, e aí depois você tem lá as outras 600 operadoras de saúde, os outros 8.000 hospitais que são pequenininhos, e aí cada um tem um pedaço. Isso, como empresa que está servindo a esse mercado, é um desafio, né? Porque você tem que se tornar relevante muito rápido, o suficiente para que você consiga contrapor né, esse tipo de pedido ou esse tipo de abordagem numa relação, para que você consiga servir a todos e não só a um. Então, acho que esse é um pouco da nossa luta, né Gus? Assim, é fácil? Não, acho que... E não é um desafio que está resolvido. Mas eu acho que foi essa a decisão, inclusive, né? De a gente seguir por um caminho de venture capital, que é um caminho de mais risco. Porque a gente... E que a gente entende que vai trazer relevância para a Nilo mais rápido, porque a gente entende que é isso, né? Ou a gente cresce e se torna relevante para bater de igual para igual, ou pelo menos, né, não ser aquela dinâmica de um gigante versus o baixinho, e conseguir crescer e servir a todos e não só a um. Mas, assim, eu acho que empreendedorismo é dia a dia, né? Então, Sim. assim, a gente acorda um dia, a Sul América é comprada, a gente acorda no outro, né? Do tipo, as duas maiores operadoras se fundem, um outro do tipo, um laboratório compra não sei o quê. Então, eu não vou falar aqui que é uma coisa que nunca pode acontecer, mas sem dúvidas não é o que a gente está buscando agora. Não é como o norte de vocês Não é o nosso resolver norte. o problema. E se alguém quiser comprar esse problema, podemos conversar, né? Muito bem. Agora, eu queria trazer um pouquinho dessa engenheira, né, aeronáutica, e trazer umas curiosidades, assim. Você chegou... Quando você entra numa ITA, eu queria trazer pra galera, assim... Quando você falou que era da ITA, você começou a se distanciar de mim. Vou te explicar. Porque eu falei assim, cara, ela é muito crânio, ela é muito inteligente, ela é muito foda, né? Eu colocaria meu nome no trabalho dela tranquilamente, né? Eu colaria de você na faculdade. Então, o distanciamento que eu digo é... Eu vim de escola pública... Um ensino bem, mais ou menos, né? E aí, quando você falou ITA, eu falei, nossa, como é que eu vou segurar uma conversa com essa mina, né, mano? Puta, muito crânio e tal. E aí, eu queria que você trouxesse pra mim, assim, o que é o ITA? O quão difícil é entrar no ITA? O quão difícil é o curso que você fez? O quanto isso tá distante do brasileiro e da galera que tá me ouvindo, assim... Para que essa distância não aconteça mais. Porque a gente bateu um papo aqui delicioso, inclusive. Na verdade, eu tava do outro lado me sentindo intimidada. Falei, poxa, será que eu vou ter coisa interessante para falar com o Gus? Pessoa que entende muito de tudo. Mas vamos lá. O ITA, acho que tem essa mística, né? Por ser uma faculdade muito pequena. Então, são 150 alunos que entram todo ano para 5 cursos acho que 6 cursos agora de engenharia. E isso faz com que a prova seja muito competitiva. Outra coisa que contribui para essa mística, né, é o fato de ser uma prova que ela é separada, né? Então, enquanto tá o Brasil inteiro fazendo o Enem, que é o vestibular, né, para quase todas as faculdades públicas, o ITA ele tem um vestibular que não segue o Enem. E ele é mais técnico. Então, por exemplo, ele não tem matérias como história, geografia, matérias de humanas dentro da sua prova, e só tem as matérias de exatas, português e inglês. Ou pelo menos era assim na minha época, acho que continua. E contando um pouquinho da minha história, eu venho de uma família de classe média baixa, e sempre estudei com bolsa em escola privada. Então eu estudava numa escola de bairro, e eu morava em Belo Horizonte, tá? Eu cresci em Belo Horizonte, onde mora a Dona Hermínia. E aí, quando eu fui fazer o ensino médio, eu tinha aberto na minha cidade uma escola que tinha sido criada por 3 pessoas que se formaram no ITA e que vieram de escola pública. E daí, quando eu fui conhecer essas pessoas, e uma delas eles eram os fundadores da escola, eram empreendedores. Na escola tinha um ano quando eu entrei, chama Bernoulli. Hoje em dia é uma das maiores escolas do Brasil, mas na época era uma startup. Eu fui conversar com o diretor e ele contou a história dele. Ele falou, olha, eu vim de escola pública, eu estudava sozinho para entrar no ITA e eu gostei muito da faculdade. Eu queria te ajudar para entrar aqui também. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a escola. Então eu recebi uma bolsa, na época não foi uma bolsa total, foi uma bolsa parcial. Mas já dava uma ajuda? Já dava uma ajuda, e a gente, né, a família que fez a vaquinha do plano de saúde fez a vaquinha também para pagar a mensalidade, família brasileira, né, raiz. É isso aí. E aí eu fui estudar nessa escola
estudei lá 3 anos. E isso me deu, né, a ajuda para conseguir entender como navegar aquela prova. E eu acho que a inteligência ela não está distribuída entre os mais ricos, né? A oportunidade que está. Uhum. Então, ela não é uma prova que... ela parece ser assim... bom, acho que ela é mais difícil, mas o mais difícil é entender o que precisa ser feito. E hoje em dia eu acho que a gente tem muito mais acesso, né? Informação, a internet em relação a como funciona, os youtubers, os professores de cursinho que fazem algumas aulas online. Então, isso aumenta também o acesso às pessoas que têm interesse em fazer isso. E aí, a faculdade em si é uma faculdade que, ao mesmo tempo, é muito louca, né? Nesse aspecto de 90% homens, muito técnica, muita gente muito inteligente que consegue passar e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito legal porque é uma das poucas do Brasil onde você mora na faculdade por 5 anos. Eles têm dormitórios. Então, eu morei lá 5 anos. E você faz os seus melhores amigos da vida nesse tempo, né? Porque dá merda, porque do tipo, né? Chega lá o coronel falando que vai te expulsar. E daí do tipo, fica bêbado, cai do teto. E aí quebra não sei o quê. Porque junta, né? Os 18, 20 e poucos anos, onde dá tudo errado, você tá se descobrindo, tá, enfim, fazendo tudo de errado. Típico de filme americano, daria pra retratar, Típico né? de filme americano. E o legal do ITA é uma história também de um visionário, que foi um cara que era brasileiro, o Marechal Casimiro. Estava na aeronáutica brasileira e ele foi para os Estados Unidos. E chegando lá, ele foi visitar o MIT, que é uma instituição de tecnologia, né, que fica lá na região de Boston. É o ITA dos caras lá. E aí ele falou assim, poxa, sem tecnologia o nosso país nunca vai para frente. E na época, o pessoal sempre fala isso no ITA, o Brasil não produzia nem bicicletas em termos de indústria. Não tinha indústria de tecnologia no Brasil. Uhum. E aí ele chegou para o presidente do Brasil e falou assim, vamos construir um instituto de tecnologia? Aí o presidente, na época, falou não. Aí ele chegou pro diretor da aeronáutica e falou assim, vamos construir um instituto de tecnologia no Brasil? A gente precisa disso no país, para desenvolver o país. Ele falou, tá bom, então eu vou te bancar. Então, por isso que o ITA fica dentro da aeronáutica. E ele trouxe um conjunto de professores do MIT para ser a fundação do ITA. Então, é uma escola que é baseada num modelo americano. Eu acho que ela é muito democrática, assim, em termos de... Tem muita gente lá raçuda, assim, sabe? Que também vem de escola pública, que também teve que ralar muito, muito para chegar. Mas ao mesmo... E ela tem essa dualidade, assim. Ao mesmo tempo que, puta, tem muita gente loucona, cientista maluco e tal. Muita gente super relaxado, acessível. E como todo lugar, assim, você passa 5 anos morando junto e se diverte muito. Você continua com alguns amigos, esses alguns empreendedores? O ITA forma muito empreendedores, né? Muito empreendedores. Inclusive, minha melhor amiga. Que legal. Na época do ITA, que se chama Ludmilla, é empreendedora também. E hoje está fazendo uma fintech aqui no Brasil. Que legal. Quero conhecer ela, você me conecta. Com certeza. Eu quero que ela conta pela ótica dela a parte da ITA. Se foi ela uma das que caiu lá, né? Que você falou aí. Não depois... vou citar nomes. Não cite nomes. Por que eu entrei nesse assunto, né? Eu falei que você se distanciou de mim dentro da inteligência. Eu falei, puta, essa mina deve ter estudado 18, 20 horas por dia. Precisa de tudo isso? Como é que era a sua rotina até entrar lá? Eu queria finalizar com isso, assim. Como é que foi, diante de todo o sangue que você deu para entrar entre os 150 alunos, quanto você estudava do tempo para poder romper lá eu era nerdzona mesmo. Assim. Mas eu acho que não é todo mundo, né? Eu acho que cada um faz o que precisa. Eu precisei. Entendi. E eu acho que não só no ITA, mas assim, em tudo que eu sempre fiz, esforço e ralar muito, assim, eu acho que é o que eu acredito, né? Como modelo de sucesso, de entrega. Legal. E é o que eu faço hoje em dia na Nilo, né? Do tipo, e eu acho que se a gente tá dedicado a sonhos, né? É muito difícil vir sem entrega. E para mim essa entrega é isso. Trabalho, às vezes é estudo, às vezes é pensar no problema, às vezes é bater na porta de operadora. Mas aí quando tá linkado com o sonho, vira diversão também, né? Agora, essa maluca da família aí Kimura, né, em si, que decidiu empreender dentro de uma família que um avô é piloto de avião, seus pais fazem o quê? Meu pai sempre foi empreendedor. Também? E aí eu acho que
a inspiração veio muito daí. Eu acho que a lição que ele sempre me passou foi corre atrás de aprendizado e vai sem medo. Se foca na criação de valor e vai sem medo que as coisas vão acontecendo. Então, assim, ele mesmo foi uma pessoa que teve muitos altos e baixos, né, em termos profissionais. Teve lá no alto, quebrou, voltou. Mas eu acho que a forma dele de enxergar, né, de enfrentar desafios, de enfrentar problema, de ter uma visão assim de execução com confiança, com base num propósito, com base em geração de valor, foi o que plantou aquela sementinha ali em mim. Então, assim, do mesmo jeito que você me contou da sua transição, né, de Sul-América, que chega num ponto que você fala assim, cara, é isso. Quero ser feliz, não quero mais ter razão, né? É isso. Então, assim, não foi uma decisão super, né, do tipo de que eu tenho certeza que vai dar certo, tô me sentindo segura. Eu não tinha sócio, eu não tinha dinheiro e não tinha ideia ainda. Mas eu acho que foi aquela sementinha ali, né, que chegou uma hora que brotou e falou assim, olha, a vida é curta, deixa eu testar e ver se a gente der a cara onde que dá isso. Muito bom. É legal eu te perguntar isso, porque eu tenho uma cunhada, que ela também é meio oriental, meio brasileira, né? É Nisei ou Sansei? Eu sempre me confundo. Eu acho que é Nisei. Nisei, né? Que é Nissan, Então é Sansei, porque ela é neta de japoneses. Se eu estiver falando errado, gente, não tem problema. Desculpa, eu não sei também. Não tem problema. Mas assim, é muito tradicional o oriental, né? Empreender, né, é algo que dentro da cultura oriental, no Brasil, dos que eu conheço, tem muitos dentro dos seus mundos, mas sempre existe aquele lance assim, seguir uma carreira no banco, seguir uma carreira médica, né? Fazer tudo organizadinho. Aí eu te perguntei isso porque a família, né, te possibilitou você dar grandes saltos, né? Quando você decidiu ir para os Estados Unidos, quando você decidiu passar na ITA e morar num dormitório dentro de uma faculdade. E eu queria trazer aqui para a galera a importância da base familiar para que a gente dê saltos, né? Tem muita gente que chega para mim e fala, eu admiro tanto o seu lance empreendedor, assim, eu nunca seria uma pessoa assim. Eu falo, cara, mas por quê? Que momento alguém te disse que você não é empreendedor ou que você não é empreendedor? Né? O quão dentro da sua bolha as pessoas permitem que você empreenda, nem que seja no CNPJ de outra pessoa, né? Então, eu fiz esse paralelo te perguntando, né? Quando chegou aqui a pauta para mim e veio o Kimura, né? Eu falei, opa, tem um lance oriental aí que eu quero explorar um pouco. E aí descobri um piloto de avião, um empreendedor, né? E uma maluca que veio dos Estados Unidos com uma mochila cheia de ideias, né? O ecossistema, e encontrou seus sócios aqui. Isso é legal para a galera entender, diante de todo mundo que está tentando construir. E olha o tamanho do mercado que eles estão tentando resolver. Né? A gente falou alguns números aqui, tem muito mais outras coisas por debaixo dessa ponte aí que passa a água, mas para vocês entenderem o quanto da onde você vem para onde você vai está muito relacionado ao tamanho do problema que você está a fim de atirar. Perfeito. Né? Se a gente fosse falar aqui, é Davi Golias a parada, né? É grande demais, né? O desafio. Né? Dá um frio na barriga quando junta vocês três lá, o Vitor, o Rodrigo, vocês falam assim, galera, nós estamos arrumando uma sarna. É só frio na barriga. Não tem nem um dia de paz. Lógico que tem os momentos assim que vocês vão conseguindo fazer negócios, né? Mas o bicho é grande, né? O problema é grande. É grande. Quando você está, né, no processo de começar, tem 3 coisas que a gente fala que são as essenciais para a gente se focar. Time, a tese, né, qual o problema que você está tentando resolver, e o tamanho do mercado. Né? Então, é o que você falou. E eu diria até que o mercado e o time são os mais importantes. Porque o mercado tem que ser grande. Porque se não for grande, né? Isso sim, eu tô querendo dizer se você está querendo construir um negócio que é um negócio grande. Né? Então, mercado escalável grande, e exponencial. O time é a pessoa que você vai passar os momentos mais difíceis da sua vida, que você vai enfrentar os seus piores fantasmas, perceber as suas limitações, perceber, né, o que você não é bom, o que você não conseguiu fazer, o que você não conseguiu entregar, a sua dificuldade de lidar com tudo isso, e ao mesmo tempo que é quem vai ser o seu espelho para o seu desenvolvimento. Né? Então, se você escolhe as pessoas que têm o perfil que te ajudam a crescer,
que te ajudam a desenvolver e que ao mesmo tempo, né, conversam ali com você em termos de habilidades, poxa, cara, a única coisa que você sabe é o que você começa fazendo, não é o que você vai terminar fazendo ao longo da história da empresa. Então tem que ser pessoas que conversam com você nessa visão de crescimento pessoal, de desenvolvimento, que vão te ajudar. E a parte da tese, essa é muito interessante, porque a gente sempre começa a empreender com uma ideia. Mas a Nilo está aí para provar, né? Às vezes você começa com uma ideia e o mercado te ensina. E você precisa estar atento a ouvir para você conseguir ir se ajustando com base no que você aprende ao longo do caminho. Então, no nosso caso, o nosso propósito de empreender e cuidar de pacientes 50+, ainda está aqui. Agora, se a gente não tivesse ouvido o mercado, né, para abraçar essa oportunidade, talvez a gente não tivesse mais nem tendo a oportunidade de atender também a pacientes 50+, que a gente continua cuidando. Então, eu acho que a tese ela é o que vai sempre se atualizando, né? E o parte do empreender, né, parte desse aprendizado, é a gente não se apegar demais a ela e conseguir ir, né, iterando e ouvindo aí cada pedacinho para ajustar a trajetória. E jamais se apaixonar pela solução. Jamais sempre pelo problema, né? Depois eu vou te perguntar um pouquinho mais sobre como está a Dona Hermínia, mas eu queria, diante desses percalços também que é empreender e as dificuldades, quando dá esses frios na barriga ou quando a gente larga algo que... Quando a gente larga o osso, eu gosto sempre de usar os termos e a popularidade das palavras, justamente para a galera entender onde eu quero chegar. A gente toma alguns tombos, né? Tem o famoso, você só tá vendo as pingas agora, né? Tá dando certo, tá recebendo investimento, de 80 a gente quer pular para 220, a família orgulhosa, a lasanha no domingo, né? Ou o yakisoba, né? Dependendo da tradição. Comendo ali, a galera super orgulhosa e você remando, construindo como founder, assim como o Vitor e o Rodrigo também com as suas famílias, no encontro dos colaboradores. Mas tem muito fracasso por trás também. Tem muita pedra, muito tropeço. E eu gosto muito de trazer nesse bloco do limão um aprendizado, assim, que você falou assim, puxa, Gu, isso aqui foi de verde e amarelo, né? E eu aprendi com isso. Eu queria que você contasse um limão da vida, assim, mas que não virou limonada. Legal. Tem muitos, né? O primeiro que vier na cabeça, não precisa ser um cometa aí, o primeiro que vier. Olha, falando assim, né, um pouco de investimento, vou dar até um passo atrás, tá? Eu participei de 2 empresas que falharam antes da Nilo, tá? Então, contei a história aqui da Better Up, mas assim, eu acho que essa parte da falha é essencial para a duração. E aí, quando a empresa começou, quando a Nilo começou, a gente estava super empolgado, tinha feito um time legal num mercado grande. Começamos o processo de levantar investimento. Recebemos, assim, uns 30 nãos. E chegou no momento... E assim, a gente estava numa trajetória super legal de construir esse processo. Veio a pandemia na semana que a gente estava começando a levantar o capital, e isso, somado mais a diversos fatores, fez com que aquele sonho que a gente tinha, né, de levantar o investimento, de começar a empresa, fosse começando cada vez menor, até que chegou num ponto que a gente estava numa situação super crítica mesmo ali no começo. E assim, eu acho que esse processo, né, de conseguir separar a rejeição de uma ideia, a rejeição da pessoa, né? Então você não vê aquela recusa, você não vê aquele não para aquele momento, mas sim do tipo virar e falar assim, poxa, o que está gerando, né? Por que não? Por que não? E por que o que a gente vai fazer nesse momento onde a gente se vê sem recurso? E aí eu acho que vieram, até pra gente como time, né? Pra mim como indivíduo, sem dúvidas, né? Vindo de uma história onde haviam tido muitos sims, muitas sortes, muitas oportunidades, muito acolhimento. Como que eu ouço esse não? Processo, né? Consigo separar não é um não pra você como pessoa, tá? Ele tá só falando aquilo pra sua ideia. Separa o ego, né? De quem você é. Ouvir aquilo, processar, reagir e conseguir se conectar com a pessoa, que na verdade, né, a gente às vezes acha que a rejeição é que a pessoa está querendo se afastar. Não, do tipo falar assim, poxa, vamos ficar mais próximo então, né? Deixa eu ouvir o porquê, deixa eu construir. E aí eu acho que isso gerou muitas coisas que fizeram com que a gente conseguisse trazer essa resiliência para outros problemas que foram acontecendo depois. Esse problema ali naquele momento não se resolveu como a gente imaginava.
Mas o que ficou, né, que foram esses aprendizados de lidar com rejeição, de conseguir ir atrás do não, né, e falar assim, mas por que não? E eu quero ouvir mais e abrir mais detalhes. Eu acho que foi um pouco do que criou o DNA da empresa e fez com que a gente estivesse mais aberto a ouvir esses nãos, até como transformar eles, né, um pouco em combustível. Então eu vou correr mais atrás para entender o porquê que isso está acontecendo. E a Nilo é uma empresa de vendas hoje em dia, né? Então eu estou tocando time de vendas. Então ouvir não se tornou o meu dia a dia. E era uma coisa que, enfim, se você não consegue, né, redesenhar isso na sua cabeça para, de novo, fazer com que isso vire algo até motivante, quero saber quantos nãos eu vou ouvir hoje. É muito difícil, porque a falha é o dia a dia, né, num espaço pequeno de quem está construindo. De vez em quando aparece uma vitória aí, né, as coisas se balanceiam, aí você está no céu, e aí você fala, cara, tudo vale a pena e tudo. Mas o dia a dia é composto de pequenas falhas, de pequenas rejeições, de pequenos nãos. Agora, você trouxe muito de separar o não no coletivo do CNPJ do não Isa Kimura. Como é que seus sócios, co-founders, como é que faz esse não coletivo entre vocês três se tornar combustível igual para todos, assim? Vocês trocavam muita ideia? Como que era? Voltava de um não e era aquelas sexta-feiras tristes. Como é que vocês faziam para tornar isso combustível, para não parar? Porque a gente está vendo que agora está dando muito certo. E o caminho né? Vocês receberam um sim de um Series A, né? Um Series A, né? Para eu usar o inglês todo aqui, né? Mas como é que foi isso nos momentos? Eu queria trazer um pouco desses bastidores, porque tem alguém agora que recebeu um não, né? E às vezes um sócio é otimista, o outro é pessimista e tem o realista. Mas você não consegue ter esses três num board, né? Como é que vocês faziam ali entre vocês? Quando estávamos só a gente, né, acho que eu tenho umas lembranças, assim, muito vivas desses momentos aí do pós-não. Do pós-não. Todo mundo meio cabisbaixo. Às vezes um com vontade de chorar. Atualizando o currículo. O outro já fazendo umas contas, né? Do tipo, até quando isso vai dar e tal. E aí, assim, é o que você falou, né? Esses papéis de apoio, do tipo, às vezes você tem que também criar o espaço para viver, assim, a derrota, né? Então, falar, poxa, hoje foi um dia ruim. Mas, assim, esse apoio que vem às vezes de um, às vezes do outro, ia reconstruindo. E uma coisa que é essencial hoje na Nilo, e que eu considero que seja talvez um dos grandes ativos que a gente tem e eu valorizo, é a nossa cultura. E a gente teve um esforço, né, os três, muito grande, de conseguir tangibilizar esses aprendizados. E o que a gente acreditava que era importante como cultura para que as pessoas que viessem trabalhassem na criação e no desenho desse ecossistema ali de valores e cultura. Então, assim, logo na primeira semana, quando a gente conseguiu o investimento, aí depois já mais para frente, né, a gente colocou isso no papel, que foi tipo um manifesto mesmo de aprendizados, de expectativas, de formas, do tipo, o que ajudou a gente nesse meio do caminho, em termos de leitura, em termos de processo. Criamos esse manual e isso acabou virando parte do nosso do onboarding ali, né, da chegada de uma nova pessoa na Nilo, o que ela aprende e como ela é avaliada. Então, por exemplo, no nosso processo de avaliação, né, de performance, você tem ali a sua performance como contribuidor, né, por exemplo, com vendas, com produto, como profissional de saúde, mas você também é avaliado em relação à cultura. Então, acho que é essa preocupação constante que a gente tem mesmo de fazer com que isso transborde, né, para que esse aprendizado ele não fique encapsulado em quem viveu. Isso é legal porque você passa a colocar em cada colaborador um pouco desse lance sonhador de vocês, desse lance de construção, né? Você falou muito sobre montar um time e um tamanho de mercado, né? Mas quando o time começa a crescer demais, como é que esse bolo não sai da forma, né? Isso. Como é que você mantém aquilo importante? Acho que o lance da cultura é muito, muito importante. As startups fazem isso muito bem. Tem empresas imensas, transatlânticos, né? Eu tinha uma missão muito clara na Sul América, que era cultural. O DTO, ele precisa fazer todo mundo viver a inovação e a transformação digital.
Né? É o cara entender que não fazemos parte de uma bolha, não é uma garagem de inovação com 7, 8 caras e 2, 3, 4 minas e mais uns cabelo colorido que vai fazer tudo aquilo andar. É todo mundo dentro dessa cultura construir. As startups nascem isso do D0. Né? Isso eu acho que é uma grande diferença para a galera entender. Quando você tem os founders, a construção, o estabelecimento daquela startup já nasce com isso. Diferente de grandes corporações, que isso pode ter se deturpado no caminho, se perdido, né? E quando passa a ser uma sociedade limitada, pode perder esses valores, coisa que startup mantém. Muito legal saber disso, né? Mandar um alô pro Vitor e pro Rodrigo, né? Pô, nos momentos das derrotas e das vitórias, vocês estavam ali juntos. Qual que é o mais otimista dos três? Agora eu vou te botar numa fogueira. Com certeza não sou eu, só digo isso. Eu acho que é o Rodrigo. O Rodrigo? Acho que é você. Mesmo sendo CTO, ele é o mais otimista. Acho que sim. Muito bom. Talvez o Vitor, vai, né? Tá bom. Não sei. Agora, eu queria entrar num pouco dessa... Você falou que era nerdzona. A gente nunca deixa de ser nerd. Não, né? Tá no sangue. Quais são os seus costumes nerds que os sobrinhos... Você tem filhos? Não tenho. Não. Mas os sobrinhos, os primos, e fala assim, puxa, esse tipo de assunto nerd é com a Isa. O que você tem de costume nerd aí pra galera conhecer um pouquinho mais sobre você? Nossa, com certeza tá no sangue ainda, assim. Eu gosto de estudar de vez em quando, assim, uns assuntos genéricos só pra entender um pouco. Então, assim, quando eu tava fazendo um mestrado agora, recentemente, eu falei, putz, não entendo nada de blockchain, do tipo, quero escrever um paper sobre o assunto. E aí, enfim, fui pesquisar como que blockchain é usado para educação, para saúde. A gente comprou uma fração de Bitcoin. Publicou um paper em Stanford, do tipo, usando isso, comprei na época e já vendi, porque, né, do tipo... pessoa que não entende, né, não faz dinheiro. Só um testezinho. Só sofre. Mas, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando eu digo assim, nerd, acho que não nerd no sentido mais do estereótipo que eu fui, assim, de, tipo, gostar de anime, Star Wars. Não fazia parte dessas comunidades, mas tô sempre lendo muito, do tipo, desde rótulo de shampoo até jornal, até livro, sempre lendo uns 2, 3. Sou muito conectada com arte, então amo cinema. Na época do ITA, que é uma faculdade nerdzona, né? Eu cheguei a montar um cinema de filme que não passava no cinema no dia a dia, filme antigo, né? Então... Cinema underground. Cinema underground, de tipo... cinema escandinavo, cinema europeu, clássicos ali que já era até difícil de achar. Na época isso foi pré-streaming, né? Então não era muito fácil ver filme que não tinha acessível. Tinha que achar os VHS mesmo cheio de pó. Tinha que achar os VHS cheio de pó, digitalizar, pegar autorização, mostrar para todo mundo. Então acho que isso é um pouco das coisas que eu faço. Tô tentando pensar se tem alguma mais engraçada assim para compartilhar, mas... Não tô lembrando. Não sei se eu não tô lembrando ou se é instinto de autoproteção aqui que o cérebro bloqueou. Não tem problema. Agora eu quero saber o seguinte. Me deixa um livro de cabeceira aí que eu tenho que ler. Olha, vou te falar 2 livros. Tá bom. Quantos você quiser. Que mudaram minha vida recentemente, tá? Então, teve um que a gente, hoje, por muito tempo na Nilo, pediu para todo mundo ler. Todo mundo que entrava, que se chama Mortais. Mortais. E... o original é Being Immortal, né, em inglês. Livro lindo para quem tem interesse nesse tema de saúde e entender um pouco melhor, né, de por que o sistema de saúde funciona como funciona. Ele ensina muito, mas mais do que isso ele fala sobre a gente como pessoas mortais, né? Então, esse lembrete que a gente tem de que todos nós vamos passar por isso. Uma reflexão do que isso significa, tanto sob a perspectiva do sistema de saúde, sobre quanto a perspectiva sociológica mesmo, né, da nossa dificuldade de pensar sobre isso, de aceitar. E para mim, eu acho que a principal inspiração é que não só ele mostra que o sistema de saúde precisa mudar, e foi uma das inspirações para construir a Nilo também, mas mostra que a gente, como pessoa, também precisa repensar, né, o que é
esse momento aí que a gente passa, curto momento de vida, que é esse nosso tempo na Terra. Legal também que quando a gente pega o Rio Nilo e traz os mortais, né? O que eles fazem dentro do Rio Nilo também é, quando chega o fim do ciclo, né? Alguns corpos são jogados ao Nilo, né? Como se fosse a continuidade da morte, né, em si. Se eu estiver cometendo um erro aqui também, mas assim, eu entendo que eles entendem que o Nilo dá continuidade daquele espírito, daquela carne que deixou de existir, né, do mortal ali. Então, fazendo um paralelo dentro desse livro, tem mais outras coisas que se conectam, aí tudo chega ao mesmo local, né? Numa tradição indiana ali em si, né? É muito lindo isso mesmo, né? Essa transcendência. E acho que o livro fala um pouco sobre isso também. E tem um outro que é sobre um tema parecido. E esse eu vou até pedir desculpa porque eu não lembro o título em português, tá? Mas o título em inglês é When Breath Becomes Air, né? Quando um respiro se torna ar. E é um livro que é a história de um... eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler que chega rápido no livro. É a história de um cara que tem uma carreira brilhante, que é um neurocirurgião de Stanford, que descobre que tem uma doença terminal e vai morrer com 36 anos. E aí, assim, tô dando esses temas meio mórbidos, né? Mas talvez tenha sido até um pouco de momento de vida. Então, recentemente eu passei por uma perda, perdi meu pai. Isso, né, foi um momento super difícil para mim, tem sido ainda. E eu acho que, falando aí de resiliência, né, falando da gente pensar, né, de como que essas rasteiras, às vezes, que a gente toma, ajudam a gente a seguir, eu acho que esses livros me ajudaram e têm me ajudado a repensar mesmo questão de propósito. Propósito de vida, né, o que é a vida, significado. E eles acabam se conectando com o tema de saúde, que é um tema que a gente às vezes não pensa muito como indústria, mas na hora que chega a nossa vez e a gente precisa dela, ou porque a gente está com falta de saúde, ou porque alguém que a gente ama, né, está passando por algum problema, a gente sempre vai ter interesse, porque é um tema que é humano. Então, são livros lindos, muito sensíveis, e eu acho que conectam aí um pouco da minha história também de saúde, de momento de vida, de propósito, e deixo como recomendação. Perfeito, já entrou aqui na minha lista. Agora eu quero saber o seguinte, escutei esse episódio, fiquei apaixonado pela sua história, pela história da Nilo, e quero contratar vocês, quero encontrar vocês. Quais os melhores caminhos, quais as redes, como é que a galera encontra vocês e qual a rede que eles encontram você também para trocar uma ideia? Super legal, adoro conversar, me escrevam. Deixo aí o site da Nilo, nilosaude.com.br. Tem lá uma caixinha de Fale Conosco. A gente tem todo o canal ali da melhor forma de lidar com isso. Então pode mandar direto que a gente responde super rápido. E se quiser falar comigo, eu acho que eu vou deixar meu e-mail, que é um canal que eu ainda uso bastante e gosto de trocar por ali. E dali a gente segue por outros canais. Então, ikimura@nilo.co. Não é .com. Não conseguimos comprar o nilo.com. Então deixamos .co. Inclusive, alguém deve ter registrado o .com e o .com.br, porque Nilo, né, é um símbolo imenso para toda a humanidade, né? É Ikimura? Ikimura. Ikimura, Nilo, Nilo.co. Beleza, então procurem ela lá para trocar mais ideias e conhecer sobre esse mundo. Eu acho que nesse episódio a gente conseguiu contar bastante sobre as oportunidades. Dentro do que a Nilo está resolvendo, existe mais ainda um caminhão de oportunidades que você pode aí pegar um problema para você resolver como empreendedor, como empreendedora. A gente bateu um papo aqui sobre o sistema de saúde, sobre o quanto que eles estão construindo essas startups podem, de alguma forma, ajudar o sistema único de saúde também dentro do nosso país. E a gente principalmente falou com o paciente no centro, né? A nossa protagonista aqui da condução da história foi a dona Hermínia, que eu queria saber como que ela está nesse exato momento em seus 85 anos. Ela está dentro das limitações, né, que o Alzheimer impõe, ela está muito bem. Então, acho que isso é o fruto de muito esforço dela mesmo, né, como protagonista dessa história e da sua saúde, mas também de família. Então, acabou sendo acolhida ali pelas filhas e filhos que conseguiram suprir esse espaço para fazer um cuidado, que é um cuidado coordenado e amparado ali. Então tem ajuda, né, não só das filhas, de cuidadoras. Tirando a parte neurológica, está saudável,
dá umas risadas, gosta de cantar música sertaneja. Canta muito. Que legal. Mineira, né? Mineira. E continua ali alegrando nossas vidas, assim, né? Eu acho que o Alzheimer ele também traz esse aprendizado de que é uma nova relação, né, que se forma, mas que também é válida, mas que também tem significado, que também traz muito amor. E ela tem ali os momentos dela dentro de todas as ausências, algumas lucidezes que geram essa conexão e essa gratidão que a gente tem dela estar por aqui. O Alzheimer tem um lance do reciclo, né? Você conduz a vida para cuidar dos seus filhos, né? Encerra a sua jornada e os filhos dão continuidade. O Alzheimer traz de novo a necessidade dos filhos cuidarem dos pais, né? E darem valor àquelas fraldas que a gente troca agora, né? De alguma forma, tem vários documentários muito lindos sobre uma doença que ainda está muito, muito longe de ser estudada. Tem muita gente estudando, tem muita coisa para se descobrir, né? É uma doença chatíssima, né? Mas tem documentários e formas que você pode conduzir isso dentro da sua família para tornar toda a rede de apoio e essa situação dos filhos cuidarem dos pais ou a rede de apoio com cuidadores que seja de uma forma o máximo possível confortável, né? Ou confortante. Perfeito. Dentro de tudo isso. Então é legal também se você tem algum caso dentro da sua família que você ajude instituições, ajude redes de pesquisas que estão tentando descobrir como retardar essa doença tão chata, né? Mas para que dê vida e continuidade para quem a gente ama tanto, né? Um forte abraço para todo mundo que de alguma forma está lá, né, ajudando a Dona Hermínia, mesmo com as suas gargalhadas, né? Acho que é digna de botar num slide lá para quando tiver tudo difícil, botar a gargalhada dela para a galera entender que dá para sair do outro lado. O que você achou de gravar esse podcast aqui que a gente documentou a sua história? E olha só, passamos a quase 1h40, você nem percebeu, né? Não, delícia. O que você achou de gravar o EmpreendaCast? Eu amei. Delícia, né? Delícia. Tô muito feliz. Obrigada pelo papo, assim. Você é o maestro costurando todas as linhas de pensamento numa narrativa brilhante. Eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso. E queria agradecer por você ter contado a sua história, por ter documentado aqui o que a Nilo tá fazendo, né? Mandar um alô pro Vitor, pro Rodrigo e pros outros 78 colaboradores que estão lá, 80 em si. Todos amados. Todos amados, estão construindo. Cara, vocês estão fazendo caras e caras, né? Vocês estão construindo uma parada muito foda, muito legal, muito importante pro momento que a gente vive, né? Não desistam, vão ter dificuldades, vão ter situações, vão ter horas de trabalho. A gente sabe que não é fácil porque o problema que vocês estão mirando é muito grande, né? Então é flechinha por flechinha até derrubar, né? E até a gente conseguir. Para você que ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu. Se você está no YouTube, não deixa de curtir aqui o nosso vídeo. Nós estamos novinhos no YouTube lá, então segue o nosso canal, curte. Se você está aí no seu podcast, caminhando, no carro, no trânsito chato ou lavando uma louça comigo, não deixa de também conferir lá como está o nosso YouTube, conhecer um pouquinho do rostinho da Isa, a nossa engenheira que deixou de ir para os aviões para cuidar dos corações e da saúde das pessoas aí pela Nilo, né? E também aqui, ó, importante, você aí que está, dependendo da sua idade, pensando em entrar no ITA, eu consegui tirar um trechinho aqui de alguém que passou e está construindo uma história muito legal. Então, manda um e-mail para ela, troca uma ideia. Por quê? Né? Deixar de perguntar. Mas tem que ralar, hein? Tem que estudar, né? Como diz a minha mãe, tem que ser cabeçudo, cara. Tem que, né? Minha mãe sempre quis que eu fosse cabeçudo, mas dos 3 irmãos eu sou nota C. Minha irmã é nota A, meu irmão nota B, eu era nota C. De vez em quando um D, de vez em quando um E, já como dizia Mamonas Assassinas, né? A escola que estava avaliando as coisas erradas. É isso aí, é verdade. A escola estava avaliando as coisas erradas. Isa, obrigado demais por essa participação. Eu vou agora fazer os meus merchans. Dá uma olhada quem que apoia esse projeto. O primeiro de todos é a Integrale Soluções Empresariais. A Integrale te ajuda desde um BPO financeiro até organizar a gestão da sua empresa. Integrale, eu tive o prazer de conversar com o Thiago
que é o founder, e o cara gosta de problema grande também, e fatiadinho. Então ele tá ajudando lá, captando todo o interior de São Paulo. Depois entra lá, galera, no integralesoluções.com.br, e é uma empresa que pode te ajudar dependendo do momento que você tá aí como empreendedor. Depois eu tenho a Bluefields, que é uma aceleradora, um foguete de empreendedores. A Bluefields tem lá, no final desse episódio aqui, te convocando para organizar a sua startup, te conectar com mentores e fazer a sua startup ir mais longe. Depois eu tenho a Fit Anywhere. Imagina você malhar em qualquer lugar pelo celular. Sabe quando você chega no hotel, tem aquele aparelho que você não tem a mínima ideia de como funciona aquilo? A Fit Anywhere começou resolvendo esse problema dos aparelhos das academias em condomínios e hotéis, e hoje tem aulas e saúde pela palma da sua mão. E é muito legal. É o rabino mais maluco que eu já conheci na história, que é o Pedro Kaufman, founder da Fit Anywhere. Incrível. Depois a gente tem o jurídico por assinatura. Sabe, desde o mútuo conversível até aquela necessidade do termo de uso, política de privacidade, tudo que um jurídico tem que te apoiar. 2 advogados se juntaram para fazer o jurídicoporassinatura.com, que é a partir de R$ 299 por mês, você já consegue ter assessoria jurídica para não se dar mal com a sua startup. Então, para você aí que está... Dependendo do momento que você está aí, o jurídico é importantíssimo para você não dar ruim, né? E aí, por último, eu vou presentear vocês com o iDoLink, que é um mini site dentro da bio do seu Instagram ou para você mandar pelo WhatsApp, etc. Talvez isso até funcione pro sistema de WhatsApp de vocês lá, que é um mapa do site onde está o YouTube, onde está o Instagram. Dá para fazer uma newsletter dentro do link da bio do Instagram. São 3, na verdade, brasileiros que estão lá no Vale também, construindo o iDoLink. E eles estão fazendo algo muito completo. Assim. Você consegue ter um mini site em 7 minutos, colocando suas principais redes, como é que se conecta com você no WhatsApp, newsletter, até lojinha dentro de um mini site você faz em minutos. Os caras estão resolvendo isso e eu vou te presentear com um iDoLink Premium para você botar na sua bio lá, com todas as suas redes, a Nilo, todo mundo que vai começar a te acompanhar como empreendedora. Se eu tivesse isso, já teria divulgado hoje, né? Fiquei pensando que e-mail é meio cringe, mas não tem problema. Eu vou divulgar o iDoLink. A gente vai fazer o seu iDoLink, né? Eu vou te mandar isso. E você falou do e-mail, você sabe que eu não leio e-mail faz muito tempo, né? Às vezes eu dou uma olhada lá só se tem alguma coisa, mas... Eu desapeguei do e-mail, né? Acho que meu irmão, ó, meu filho nem vai conhecer o que é e-mail, né? Mas o e-mail tá na raiz nossa ali, no nosso endereço eletrônico. Olha que loucura. Quando você falou do seu e-mail, eu falei, beleza, deixa, né? Vamos lotar a caixa dela, hein, gente? Vamos lotar porque ela lê, né? Isa, obrigado demais. Obrigada a você. Acho que a galera adorou aqui, se inspirou, né? Então, você aí, consulte as redes, procure a Nilo, se você é um gestor dentro de uma operadora, dentro de um hospital, dentro de algum local que de alguma forma a Nilo pode te ajudar. Procurem esses caras e essas minas que eles vão te ajudar. E se você aí está pensando em empreender no mercado de saúde, eu deixei aqui de sopa para você um monte de situações, de oportunidades. Eu vejo você no próximo episódio contando uma história empreendedora na prática. Pode dar tchau para a galera, Lisa. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima e tchau! Muito